Ok, pessoal. Então vamos lá para o nosso próximo encontro. A correção dessa semana é sobre relação de Girardi, né? Que eu deixei para vocês fazerem. Então vamos lá para a nossa próxima correção. O que a gente tem aqui? Página 224. Eu tenho o exercício 17 e aqui no cantinho eu já deixei a relação de Girardi, que é o que a gente vai usar. Ó. Quando eu estou falando aqui de uma equação do terceiro grau, então a relação de Girardi diz o seguinte, que se eu somar as três raízes vai ser menos b sobre a, se eu multiplicar de 2 em 2 vai ser c sobre a, e se eu multiplicar as três raízes vai dar menos d sobre a, porque se é do terceiro grau ele vai ter três raízes. Então olha só, as raízes da equação polinomial estão em PA, calcule essas raízes. Então vamos entender o que é PA? Vamos só lembrar, por exemplo, ó, PA. Isso aqui é uma PA. Por que eu sei que é uma PA? Porque eu estou somando aqui 3, depois eu somo mais 3. Esse 3 é chamado de razão. Razão da PA. Ou seja, é uma sequência numérica que vai aumentando de 3, vai aumentando de um valor igual, chamado de razão. Nosso exemplo aqui, ó, estou aumentando de 3 em 3. Então eu posso dizer o seguinte, ó, que o 2 vai ser somado com a razão para dar o 5. O 5 vai ser somado com outra razão para dar o 8. Então, pode ser o seguinte, ó, se esse 5 vale x, como é que eu chego no 2? Eu vou pegar o x e vou tirar uma razão. Como é que eu chego no 8? Eu vou pegar o x e vou somar com uma razão. Então, por exemplo, se o x é 5, aqui vai ser 5 menos 3, e aqui vai ser 5 mais 3. 5 menos 3 é 2 e 5 mais 3 é 8. A gente chega na mesma sequência. Por que eu estou colocando isso aqui para você lembrar? Que a PA é quando você vai aumentando uma razão. Então, se você quer saber o anterior, você subtrai a razão. Se você quer saber o valor da frente, você vai somar com a razão. Então, aqui eu tenho uma sequência. Ó. Eu sei que x menos a razão, x e x mais a razão é uma PA genérica, né? Uma PA qualquer. Aí ele está dizendo o seguinte, se as raízes estão em PA, calcule essas raízes. Bom, as raízes é x1, x2 e x3, está vendo aqui, ó? x1, x2 e x3. Então eu posso dizer que, vou trocar aqui só para trocar o x por A. Tá? A, aqui A, e A. Só para vocês entenderem melhor. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Esse aqui é o x1, esse aqui é o x2 e esse aqui é o x3. É esses carinhos aqui. Ó. Então o que eu vou fazer? Vou somar. Se eu somar A menos R mais A mais R é a soma das raízes. Isso aqui vai me dar B, então eu vou trocar. Deixa eu trocar aqui para não confundir, né? Deixa eu colocar outra letra. Não vai confundir tudo. Então, vamos trocar aqui. Vou chamar esse A aqui de K. K. Aqui eu vou chamar de K. Pronto. Então, aqui tem o X1, X2, X3. Então, vamos lá. Então, aqui vai ser K menos R mais K. E aqui K mais R. Bom, se eu somar todas as raízes, eu estou dizendo aqui que vai dar menos B sobre A. Então, vamos lá. A equação do terceiro grau, ela tem essa cara aqui, ó. AX ao cubo mais BX ao quadrado mais CX mais D igual a zero. Isso aqui é uma equação do terceiro grau. Então, ele está dizendo o seguinte, que essa soma vai dar menos B sobre A. Então, vamos lá. Eu tenho aqui menos R mais R, cancela. K, K, K. Então, aqui vai dar 3K, que é igual a menos B. No caso aqui, o menos B é 15, menos 15. Então, vai ficar menos 15 sobre A. O A vale 1. Então, ó, menos com esse menos, ó, vai ficar positivo. Então, 3K é igual a 15, dividido por 1, que vai dar 15. Então, o meu K vai ser 15 dividido para 3. Conclusão, o K vale 5. Então, eu já sei que uma das raízes, no caso aqui o x2, ó, o x2
vale 15. Então, isso aqui, ó, ou o x2 vale 15. Achei uma raiz já. Ou 15 não, vale 5. Por quê, professor? Porque aqui, ó, o K está fazendo o papel de x2. Então, x2 vale 5. Tá, então vamos continuar, né? Então, a gente chegou à conclusão que o K que eu encontrei vale 5, ou seja, uma das raízes, né, que é o x2, vale 5. Então, a gente pode calcular agora o Briot, né? Então, a gente tem aqui uma raiz 5, a gente tem o coeficiente 1, que é o que está aqui, ó, no x ao cubo, depois menos 15, depois 71 e por último menos 105. Então, vamos lá, vamos calcular. Aqui vai ser 1 vezes 5, 5, menos 15 dá menos 10. Vezes, menos 10 vezes 5 dá menos 50. Com mais 71 dá 21. 21 vezes 5 dá 105. Menos 105, 0, né? Pronto, fechou aqui, 0. Então, esse aqui é uma equação do terceiro. Então, essa aqui é uma equação do segundo. Ficaria x ao quadrado menos 10 mais 21 igual a 0. Então, calculando o delta, ó, é 10x aqui. Menos b ao quadrado, então fica 10 ao quadrado, fica 100 menos 4 vezes o valor do a, vezes 21, que é o valor do c. Então, 100, 4 vezes 21 vai dar menos 84. Conclusão, delta é igual a 16. Então, vai ficar x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de 16, sobre 2 vezes 1, que é o valor do a. Então, x' vai ser menos com esse menos, fica positivo, mais raiz de 16, que é 4, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, conclusão que eu chego aqui, que aqui vai dar 14 sobre 2, 7. x' vai ser 10 menos o 4 sobre 2. Isso aqui vai dar 6 dividido para 2, vai dar 3. Então, eu tenho 1, 2, 3 raízes. 3, 5 e 7. E eles estão em PA. Se você olhar, ó, 3, 5 e 7. Por que está em PA? Porque eu estou somando 2 e depois eu estou somando mais 2. Isso significa que é uma PA de razão 2. Então, essa aqui é a nossa resposta. Vamos para o próximo. Exercício 18. O 18 diz o seguinte: resolva no caderno a equação algébrica, sabendo que a soma de suas raízes, de duas raízes, são iguais a 5. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, que se eu somar x1 mais x2, né, isso aqui vai dar 5. Muito bem. Então, eu posso pegar e fazer isso aqui, ó, x1 mais x2 mais x3 é igual a menos b sobre a. É isso aqui que está aqui, ó. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso substituir esses dois primeiros. Ele diz que vale quanto? 5 mais x3 é igual. Quem é o b aqui na história? O b é esse valor aqui, ó. Lembrando que é a x ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d. É assim que é a equação. Então, o b é menos 3. Então, menos 3. E o a vale 1. Então, seria 5. Vamos voltar. Seria 5 mais x3, que é igual a 3. Né? Menos com menos. Passo para o outro lado, ó, x ao cubo é igual a 3 menos 5. Então, x ao cubo, ou x ao cubo não, x3 seria menos 2. Então, esse menos 2 é uma raiz, tá? Então, a gente pode usar agora o Briot, ó. Então, menos 2 é uma raiz. Então, os coeficientes lá, ó, é 1, depois menos 3, depois menos 6 e, por último, 8. Usando o Briot, vamos pegar aqui de outra cor, vamos resolver, ó. Desce 1, 1 vezes menos 2 dá menos 2, com menos 3 dá menos 5. Menos 5 vezes menos 2 dá
10 menos 6, 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Mais 8, 0. Então, aqui era do terceiro grau, caiu para segundo grau. Então, aqui vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 4. Isso aqui igual a 0. Calculando, delta é igual a 25, né, que é b ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Então, delta é 25 menos 4 vezes 4, 16. Delta vai dar 9. Então, x vai ser igual a menos b, menos 5, mais ou menos a raiz de 9, sobre 2 vezes 1, que é 2 vezes o a. Conclusão, x' vai ser, menos conhecimentos vai dar 5 positivo, mais raiz de 9 é 3 sobre 2. E o x duas linhas é 5 menos 3 sobre 2. Conclusão, 8 dividido por 2 vai dar 4. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, as respostas é 4, 1 e o menos 2, que a gente acabou de encontrar. Essa é a resposta que está aqui. Ok? Vamos lá. O próximo é o exercício número 20. O 20 diz o seguinte: determine as raízes da equação, sabendo que uma delas é dupla. O que isso significa? Uma delas é dupla, que uma delas se repete. Então, na hora de eu fazer isso aqui, ó, vai fazer isso assim, ó, x1, aí eu vou repetir de novo, ó, x1 mais x3. Isso aqui é igual a menos b sobre a. O que está acontecendo aqui? Ó? Se ela é dupla, ela tem duas raízes iguais. Ok? Ela é dupla. Então, aqui vai ficar 2x1 mais x3 é igual a menos b sobre a. O menos b, lembrando que a equação é assim, ó, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero. Então, o b é o que acompanha o quê? O x ao quadrado. E aqui não tem no exercício x ao quadrado. Então, esse b vale zero. 0 sobre o a. O a vale 1. Então, isso aqui vai ficar ó, 2x1 mais x3 igual a zero. Tá? Essa aqui é uma expressãozinha que vai ficar. Aí nós temos agora a outra hipótese. Vamos pegar esse aqui do meio. Ali vai ficar assim, ó, x1 vezes x1 vezes x3. Lembrando que o x2 aqui está repetindo x1. É igual a menos d sobre a. Então, aqui vai ficar x1 vezes x1, vai ficar x1 ao quadrado, né, vezes x3, que é igual a d. D é o último valor que sobra. O que sobra aqui no finalzinho? Menos 2. Então, fica menos 2. Dividido para 1. Conclusão, x ao quadrado, x1 ao quadrado, vezes x3 é igual a 2, porque menos com menos fica positivo. Ok? Tá, então agora aqui eu posso simplesmente isolar o x3, ó, vou até colocar de outra cor, vou colocar de azul, então aqui vai ficar assim, ó, x3 é igual, passa para o outro lado, ó, menos 2x1. Então, se o x3 é igual a menos 2x1, é só substituir ele aqui agora. Então, vamos lá, vamos substituir. É x1 ao quadrado vezes, abre um parênteses, menos 2x1. Estou substituindo aqui, que é igual a 2. Então, aqui vai ficar, ó, multiplica, fica menos 2x1 ao cubo. Ó, x quadrado vezes x ao cubo, que é igual a 2. Então, x1 ao cubo vai ser igual a 2 dividido por menos 2, que eu vou passar dividindo. Então, x1 ao cubo é igual a menos 1. Né? Dividindo aqui, são sinais diferentes da menos 1. Conclusão, x1 é igual a raiz cúbica de menos 1. Passa essa raiz para cá, raiz cúbica. Então, x1 é igual a raiz cúbica de menos 1 é o próprio menos 1, que é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Tá? Então, dá menos 1. Cheguei, então, que eu encontrei a primeira raiz, certo? Vamos encontrar a terceira. Então, ó, x3 vai ser igual a menos 2 vezes x1, que é menos 1.
x3 vai ser 2, porque menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. Daí eu tenho as respostas, né? Quais seriam a resposta? Menos 1 e 2. Ou seja, o menos 1 tem multiplicidade 2, porque aparece duas vezes. E o 2 é uma raiz simples. Essa é a resposta. Ok? Bom, no exercício 21, diz o seguinte: dada a equação e sabendo que o produto de duas raízes é igual a 1, né? Então, vamos lá, vamos calcular. Produto, então, vou fazer assim, ó, x1 vezes x2 é igual a 1. Duas raízes, tá? Calcule as raízes da equação. Então, ele quer todas as raízes. Então, eu posso pegar a partir desse princípio aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, x1 vezes x2 vezes x3. Isso aqui, segundo Girardi, ó, é menos d sobre a. Relação de Girardi. Aí, o que acontece? Mudando aqui de cor, ó, esses dois aqui, ele já me disse, ó, que duas das raízes vai dar 1. Então, é 1 vezes x3 é igual a menos d sobre a. Quem seria o d? Menos 6. Então, é menos 6 sobre o a, que é 1. Não, o a não é 1, né? O a vale 3. O a é esse termo aqui, ó, que acompanha o x ao cubo. Então, aqui vai ficar x3 é igual a menos não, né? Mais 6, esse menos com esse menos que é positivo, dividido para 3. Então, x3 é igual a 2. Pronto, cheguei em uma das raízes. Agora, eu posso usar Brioche para me achar as outras. Vamos lá. Então, uma raiz eu sei que é 2. Aí eu tenho aqui o 3 é o x ao cubo, o menos 16 é o x ao quadrado, o 23 é o x sozinho e menos 6. Então, usando Brioche, eu tenho 3 vezes 2 dá 6, com menos 16 vai dar menos 10. Menos 10 vezes 2 dá menos 20, com mais 23 vai dar 3. 3 vezes 3 é 6, menos 6, 0. Isso aqui é meu resto. Então, aqui era do terceiro grau, caiu para do segundo grau. Se é do segundo grau, então aqui vai ficar 3x ao quadrado menos 10x mais 3 igual a 0. Então, aqui eu posso calcular a base. B ao quadrado, 10 ao quadrado vai dar 100, menos 4, que multiplica 3, que é o A, e que multiplica o C, que também é 3. Então, delta vai ser 100 menos 4 vezes 3 vezes 3 é 9. Então, 9 vezes 4 é 36. Conclusão, isso aqui vai me dar 64. Então, x vai ser menos 10. Menos b, né? Então, é menos 10. Mais ou menos a raiz de 64. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 3. Então, aqui eu tenho, ó, menos com esse menos, né, da fórmula. Então, eu tenho x' é 10 mais 8, que é a raiz de 64, dividido para 6, que é 2 vezes 3. E x duas linhas é 10 menos 8, dividido para 6. Conclusão, aqui vai ser 18 dividido para 6 é 3. E aqui vai ficar 2 dividido para 6. E 2 dividido para 6 dá para simplificar, vai dar 1/3. Pronto, então eu tenho todas as respostas, ó, 2, o 3 e 1/3. Que é essa resposta que eu queria demonstrar, ok? É assim que termina a nossa correção, espero ter ajudado e um abraço.